Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos de volta, Leandrinho. É isso aí, meu diretor. É isso aí, Renan. Muito boa noite, galera. Agora é boa noite já. 6h30, horário de Brasília. Ou melhor dizendo, boa noite para quem está sob o horário de Brasília. Para quem está sob o horário de Fernando de Noronha. Mas boa tarde para quem está em algum local do Brasil onde o fuso é o -4 e onde ainda são 17h30 da tarde. E boa tarde para todos aqueles, caso haja alguém aí, que estejam no fuso -5, onde ainda são 16h30 da tarde. Aliás, me digam, onde vocês moram? Qual o fuso horário? É o fuso -3? Ou -4? Ou -5? Ou será que tem alguém aí diretamente de Fernando de Noronha, que ao invés de estar curtindo a ilha paradisíaca, está assistindo uma aula de cartografia, movimentos, coordenadas e fusos? Acho pouco provável. Mas o fato é que em vários lugares do Brasil, o horário é diferente do horário do local em que eu estou, porque temos um país muito extenso e isso influencia nos fusos utilizados por aqui. Mas calma que isso vai ser só um dos vários assuntos que a gente vai utilizar como parte da aula de hoje. Vou falar também sobre outras várias coisas, mas antes quero dar uma boa noite para todo mundo que está aí, né? A Vanessa, a Bruna Soares, a Aurenil, o Arthur Borges, de São Paulo, a Junielma, do Maranhão, de Fortaleza dos Nogueiras, todo mundo que está aí no chat também, a Brena, que é do Pará, a Bruna Maceió no horário de Brasília, -3, Osmar, Luara, Ana, quase todo mundo, me parece, tá no horário de Brasília. Ainda não vi ninguém dizendo que tá no fuso -4, que tá no fuso -5. Ó, lá vem o Osmar chamando cartografia de chata. Faz isso com ela não, a bichinha é tão importante, tão legal. Tudo bem, pode ser que não seja tão legal assim pra muita gente. Mas difícil, isso ela não é. Um grande problema é que as pessoas não entendem a cartografia. E aí, ela acaba saindo com a pecha de disciplina muito difícil. Mas não é não. Prometo que você vai compreender o que a gente vai conversar aqui na aula de agora. Tá bom? Vou dar um golinho no meu café. Meu 38º café de hoje. Muitos cafés que eu já tomei. E agora sim, a gente pode partir para a nossa aula. Antes de mais nada, deixa eu fazer o que eu não faço há algum tempo aqui, me apresentar e especialmente lembrar vocês do meu Instagram para que você possa mandar dúvida. Hoje, inclusive, eu tirei um tempinho para ficar ali 1h30 respondendo um monte de dúvida que estava acumulada. E assim, me desculpa se eu não respondi alguma dúvida que você por acaso tenha mandado. Boa noite, Suzana Vitória. Te notei, tá vendo? Boa noite para você, de onde quer que você esteja falando, digitando e participando aqui da nossa aula. E aí, como eu estava dizendo, tem algumas mensagens que por alguma razão vão para uma caixa meio que oculta lá do Instagram, de solicitações ocultas,
Sei lá qual é o motivo. Eu sei que às vezes eu demoro um bom tempo para vê-las e aí demoro para responder. Então peço desculpa caso seja o seu caso, caso você tenha me mandado alguma dúvida e eu não tenha respondido. Prometo que eu estou sempre tentando tirar o máximo de dúvidas que eu posso, tá? Vamos que vamos. Na última aula a gente falou sobre urbanização brasileira, falei sobre o conceito de cidade, problemas urbanos, planejamento urbano e hoje tem muita coisa para a gente poder conversar. Movimentos da Terra, latitude e longitude, paralelos e meridianos, coordenadas geográficas, fusos horários e eu fecho falando de linha internacional de mudança de data. Começando pelo movimento de rotação. Esse é simples. É o movimento que a Terra faz girando em torno de si própria. A Terra, que não é plana, tem um formato arredondado, gira em torno de si mesma e ela demora 24 horas para poder completar esse movimento. Logo, a rotação é a responsável pela existência dos dias e das noites. Se não tivéssemos um movimento de rotação, não haveria o movimento aparente do Sol todos os dias. Porque o Sol parece que está se movimentando, não parece? A gente fica ali olhando e aí o Sol vai ali se movendo, está nascendo e depois se põe. Só que esse é um movimento aparente. Na verdade, é a Terra que está rodando. Isso, aliás, é uma das coisas que faz o pessoal terraplanista ficar alegando em pleno século XXI, em pleno 2024, que a Terra é plana. Esse pessoal diz que a Terra, na verdade, é coberta por um domo, que o Sol é pequenininho, que ele fica igual uma bolinha de ping-pong indo para lá e para cá. É motivo de riso? Deveria ser, mas também de preocupação. Porque tem muita gente que realmente leva essa insanidade a sério. A maioria fala de sacanagem, né? Mas tem gente que não, que realmente leva a sério. Aí teve um candango brasileiro que, terraplanista, viajou para um extremo do Polo Norte para poder provar a argumentação dele. Foi lá, viu que não era o que ele imaginava, deu com os burros na água e virou um ex-terraplanista. E passou a ser acusado pelos ainda terraplanistas de traidor do movimento. Ah, você se vendeu para o movimento redondista, né? Você largou nós, os terraplanistas. Teve um outro maluco também que pegou uma grana e investiu numa viagem para a Antártida. Para quê? Para provar que lá tinha uma grande parede de gelo. Aí chegou lá, viu que não tem nada disso, que não tem nenhum lugar secreto, que é um lugar de pesquisas, deu com os burros na água, virou um ex-terraplanista e também está sendo achovalhado pelos antigos seguidores. Ou seja, o terraplanismo é uma seita mesmo, né? E aí tem uma galera que leva a sério porque vai ver não ter outro propósito na vida, né? Tem que se sentir especial, inteligente de algum modo e gosta de ter essa perspectiva de que sabe algo que ninguém sabe. Que é a grande motivação de teorias conspiratórias, né? Você diz, ah, tá vendo? Se as pessoas soubessem, elas ficariam enojadas. Mas, sigamos aqui porque a aula sobre críticas ao terraplanismo é da semana que vem. Vamos prosseguir, porque eu quero que você saiba o seguinte. O movimento de rotação, como eu disse, demora 24 horas para se completar. É por causa dele que temos dias e noites. E é isso que justifica a necessidade de fusos horários. Sabe por quê? Se os relógios tivessem exatamente o mesmo horário, marcando a mesma hora, no mundo inteiro, perderíamos a referência do que é dia e a noite, entende? Vocês concordam? Que se eu te falo, aconteceu alguma coisa às 5 da tarde, você tem uma noção de que é mais ou menos o entardecer. Aconteceu algo às 6 da manhã, você tem a noção de que é mais ou menos quando o sol está nascendo. Se no mundo inteiro os relógios marcassem a mesma coisa, isso não funcionaria. Porque em alguns lugares 6 da manhã seria dia, em outros seria noite. Então não faz sentido usar o mesmo relógio, o mesmo horário em qualquer lugar do mundo por causa do movimento de rotação. Só que por muito tempo não houve nenhuma necessidade de padronizar os horários. Pouco importava qual era o horário da China se eu estou no Brasil. Que se dane, cada um que tome conta do seu. Pouco importava qual era o horário europeu se a gente estava no sul da África. Mas quando o mundo se torna globalizado e o comércio mundial cresce, o navio tem que saber qual é a hora em que ele pode atracar no porto.
Os caras do porto têm que saber qual o horário em que o navio vai chegar. Eu preciso ter noção de que horas abre a Bolsa de Valores de Nova York se eu estou aqui investindo no Brasil. Então a integração dos lugares, a evolução tecnológica, o aumento do comércio e da globalização que exigem a necessidade da criação de um sistema padronizado de horários, o sistema de fusos, que eu vou te explicar melhor em alguns instantes. Porque antes eu quero te explicar isso aqui, ó. O outro movimento importante que a Terra faz, o movimento de translação. Esse demora mais. E é o movimento que a Terra faz quando gira em torno do Sol. Você sabe, né? Ela faz simultaneamente os dois. Enquanto a Terra gira em torno de si própria, ela está girando em torno do Sol. Olha aqui, ó. Opa! Voltou a Terra. E é isso. Opa, fiquei tonto aqui, hein? Quase caí. Então a rotação e a translação acontecem simultaneamente, sendo que a translação demora 365 dias e 6 horas para se completar. É esse o tempo que a Terra demora para completar essa maratona em que ela gira em torno do Sol. É por isso que o nosso ano calendário tem 365 dias e a cada 4 anos a gente bota um 29 de fevereiro. É ano bissexto. Entendeu por quê? Se eu demoro 365 dias e 6 horas para poder completar esse movimento, em 2 anos são 12 horas. Em 3 anos, 18 horas. Em 4 anos, 24 horas. Conclusão, um dia a mais que eu adiciono no calendário para poder acertar e continuar usando esse mesmo calendário, tá? Estamos usando de Gira Regina, né? Eu me inspirei aqui em Letícia Spiller, né? Já viram esse vídeo clássico? Letícia Spiller girando, igual um peão da casa própria no programa da Ana Maria Braga? Isso aí virou uma referência, né? E é isso, né, Osmar? Esse ano é um ano bissexto. O ano em que tem 366 dias. Agora, olha uma coisa interessante. O movimento de translação é o responsável pelas estações do ano. E as estações do ano fazem uma enorme diferença na vida das pessoas. Cara, as sociedades do passado, que eram agrícolas, viviam, faziam seus festivais, o plantio, a colheita e tudo mais de acordo com as estações. Você acha que existem festivais de inverno, festivais de primavera, festivais de verão? Por quê? Porque são épocas marcantes para o momento da colheita, o momento do plantio, o momento da prosperidade, o tempo das vacas gordas, o tempo das vacas magras. Hoje, a gente tem tecnologia que nos permite controlar mais a dinâmica da natureza. Mas os ciclos naturais ainda são muito importantes. A época mais ensolarada é a época em que as pessoas ficam mais felizes na Europa, onde faz muito frio, onde os dias são curtos durante grande parte do ano. Elas podem, em dias ensolarados, tomar mais vitamina D. Isso faz o corpo funcionar melhor. Isso funciona como um antidepressivo natural e, em geral, faz com que as pessoas circulem mais pelas ruas. Claro que há lugares onde isso aqui não faz muita diferença, não. Por exemplo, quem aí mora pertinho da linha do Equador? Será que tem alguém que mora em Macapá assistindo essa aula agora? Mas pode ser Belém também, serve. Pode ser Fortaleza, pode ser São Luís do Maranhão. É que Macapá é um excelente exemplo. Mas as outras também servem. São lugares muito próximos à linha do Equador, onde na prática você não tem diferença quase nenhuma de janeiro a dezembro. A temperatura é muito parecida, o sol incide mais ou menos do mesmo jeito o ano inteiro. Agora, em áreas distantes do Equador, não. Muda completamente a duração dos dias, a temperatura e outras várias características da natureza, do clima e da vegetação. Tá bom? Deixa eu te explicar uma coisa. Solstício e equinócio. Parece difícil, mas não é. Vamos lá para outro quadro? Que eu quero fazer um desenho grotesco para vocês e tomar um golinho do meu café. Aqui está o Sol. Olha que glorioso Sol. Eu tava vendo uma parada, Renan, que a galera que é millennial, geração Z, X, Y, desenha o Sol de maneiras diferentes. Que quem é mais velho, em geral, faz o Sol com carinha.
e que quem é mais novo não faz assim não. Não sei qual é a razão, mas parece que tem essa diferença. É igual uma outra diferença que depois que você escuta, você percebe, é certinha, batata. Quem é mais velho, quando vai gravar áudio ou vídeo, espera um segundinho, né? Pra ter a certeza que tá gravando. Quem é mais novo, geração TikTok, já começa a gravar, e aí por isso tem um monte de vídeo no TikTok que já começa, parece estar no meio, né? Parece que cortaram um pedacinho. Você vai comparando a idade das pessoas, a maneira como elas se expressam, casa perfeitamente. Se for alguém bem mais velho, então rola aquele 2 segundos de silêncio no começo do áudio, né? Aí depois a pessoa começa a falar. É a relação da pessoa com a tecnologia, né? Que é diferente de acordo com cada geração. Então tá aqui, ó, nosso sol japonês. Olhinho puxado, né? Fazer uns cabelinhos aqui, amarrar ele aqui. Ó, meio usado. E ele incide de maneira diferente de acordo com a época do ano em cada lugar do mundo. Imaginemos que aqui eu tenha a Terra, nosso planetinha, que tem um eixo de inclinação, né? Tu sabe que a Terra é meio desconjuntada, né? Meio panguada aqui. Hemisfério norte, hemisfério sul. Essa é mais ou menos a posição da Terra em relação ao Sol, sabe quando? Em junho. Tá chegando aí, né? Junho, próximo mês, 21 de junho. É a data em que a Terra tá desse jeito. Sabe como? Com o norte virado de cara pro Sol. E o sul virado de costas, digamos assim. Então, dia 21 de junho é o dia em que a gente vai ter no hemisfério norte o dia mais longo, com mais horas de sol no céu. E no hemisfério sul é o dia mais curto do ano, com a noite mais longa. É um solstício. Portanto, o solstício é o dia do ano em que o sol incide com o máximo de luminosidade num hemisfério e o mínimo no outro. É o dia que marca o início do inverno, solstício de inverno, ou do verão, solstício de verão. 21 de junho é o dia que começa o verão. Ih, eu troquei, desculpa. Tô maluco. É o dia que começa o verão no hemisfério norte, porque é o dia mais longo, já que o hemisfério norte está de cara pro sol. E o dia que começa o inverno no hemisfério sul, tá bom? Solstício de inverno, hemisfério sul. Solstício de verão, hemisfério norte, no dia 21 de junho. 6 meses depois, a situação se inverte. A Terra tá aí, né? Rodando em torno do Sol. Aí ela vem pra cá. Quando? Dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro aqui no Rio de Janeiro, Renan, como costuma estar a temperatura? Agradável, né? Uma delícia, só que não. Por quê? Porque dia 21 de dezembro é quando começa o verão no hemisfério sul. É o solstício de verão. Ao mesmo tempo, essa é a época em que começa o inverno no hemisfério norte. O que rola alguns dias depois do dia 21? 24 de dezembro, véspera de Natal, noite de Natal. E a gente faz o quê? Se agasalha, né? Coloca ali a lenha na lareira, não é isso? Olha pela janela e vê a neve cair, não é? Não. É porque todos esses são símbolos de um Natal do hemisfério norte. De um Natal americano, um Natal europeu. Aí tu desde criancinha vê lá filme de Natal com um monte de neve caindo e cresce e vira um adulto frustrado. Por quê? Porque nunca viu a neve no Natal. Papai, mamãe, eu queria muito ver a neve. Papai Noel vai chegar hoje? Ele vai conseguir enfrentar a neve? Não, não vai, porque não vai ter neve no Natal brasileiro. Nem nos lugares em que neva aqui no Brasil, nessa época do ano vai nevar. Porque é verão. Beleza, o clima tá maluco, tudo bem. Tem cada coisa bizarra acontecendo. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele foi agora pro Chile, em maio, e não é época de esquiar ainda. Ele chegou lá e tava nevando, assim, já tá com neve pra caramba. Meio que a neve chegou um mês antes do previsto. Ok. Mas o dia que nevar e fizer frio o suficiente pra nevar,
aqui no Brasil, 21 de dezembro, eu acho que o apocalipse já está muito próximo. Ou acopalipse, como minha enteada não, minha sobrinha fala. Minha sobrinha e minha afilhada. Que no caso, são a mesma pessoa. Então no inverno, no hemisfério norte, em dezembro, 21/12, temos o solstício que marca o início dessa estação. E simultaneamente começa o verão aqui no hemisfério sul. Tá bom? Agora pensa uma coisa. Se 21 de junho, no hemisfério sul, é o dia mais curto, e 21 de dezembro é o dia mais longo, tem que ter um meio do caminho, né? Em que dia e noite são iguais. Se no hemisfério norte, junho tem um dia mais longo e dezembro o dia mais curto, tem que ter um meio do caminho, onde o dia e a noite têm a duração igual. E esse dia se chama equinócio. O equinócio é o momento que a gente vê acontecer em setembro. Ou dia 22 ou dia 23 de setembro. É o momento em que, num hemisfério, vai começar a primavera, no outro o outono. E se tu confunde isso, lembra das coleções de roupa em loja. Novo Tigo 5X Sport. Muito mais potência com o menor preço da categoria. Coleção outono-inverno. Então, antes do inverno, o que vem é o outono. Dia 22 ou 23 de setembro, começa o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. 6 meses depois, normalmente no dia 20 ou no dia 21 de março, a gente vai ter um outro equinócio. Com a situação invertida, né? Então, no hemisfério sul, depois do verão que começa em dezembro, a próxima estação é o outono. No hemisfério norte, depois do inverno, a próxima estação é a primavera. Entendido? Então essa é a lógica do solstício e dos equinócios. Solstício, dia mais longo ou dia mais curto do ano? Marca o início do inverno e do verão. Equinócio, dia e noite com duração igual. Marca o início da primavera e do outono. Sempre em estações invertidas. Por quê? Sempre hemisférios trocados. Por quê? Porque a Terra tem esse eixo de inclinação. Então, quando o Sol bate mais num lado, ele bate menos no outro. Vamos que vamos. Deixa eu tirar um print aqui. Pô, vocês querem tirar print desse troço aí mesmo? Cruz credo. Ah, pode tirar. Você vale dinheiro, igual a NFT, né? É, isso aí, né? Obra de arte. Vocês podem tirar também um print dessa imagem aqui, ó. Tá mais bonitinho. Tira dos dois, né? Tira desse aí, que é o desenho técnico, e a minha arte contemporânea também tem o seu valor, né? Vambora? Agora eu quero falar de coordenada geográfica. E para isso tem que te falar sobre latitude e longitude. Latitude é a distância de um ponto qualquer em relação à linha do Equador. Então, a linha do Equador é essa. Quanto mais eu me afasto dela para o norte ou para o sul, a latitude aumenta. A latitude aumenta. Longitude é a distância de um ponto qualquer em relação a esse meridiano. O meridiano de Greenwich. Ela aumenta para oeste ou para leste. Aí eu costumo usar um exemplo ridículo, que é um pouco constrangedor, mas que ajuda as pessoas a aprenderem, né? Nossa função aqui é, independente de passar vergonha, ajudar os vestibulandos a serem aprovados na universidade. Então, olha aqui, ó. E acompanha a minha vergonha. Para você lembrar do que é a latitude, e lembra sempre de uma coisa. Se você não sabe o que é esquerda ou direita, grava um dos dois. Tenta gravar os dois, não. Vai te confundir. Se tu não sabe o que é leste ou oeste, grava um dos dois. O outro você vai saber por oposição. Eu tinha maior dificuldade para lembrar o que era lado esquerdo e direito quando eu era criança. Aí eu lembrei de uma coisa. Cara, eu sou canhoto. A mão que eu escrevo eu sei, pelo menos, né? Então essa é a mão esquerda? Ah, então o outro lado é o lado direito. Pronto.
Faça isso com quase tudo que você tiver duas possibilidades. Grava uma e a outra vai ser por oposição a outra coisa. Escolhe gravar a latitude, o que é, ou a longitude. Eu sugiro você gravar a latitude. Por quê? Você vai lembrar do cachorro, porque o cachorro late. Olha aqui, ó. Au, au. Então o cachorro, quando abre a sua boquinha, au, au, tá abrindo a boca em direção aonde? Ao norte e ao sul, não é isso? Então a latitude é a distância da linha de um ponto qualquer em relação à linha do Equador para norte ou para sul. Ela vai variar de 0 a 90 graus de distância no Polo Norte e de 0 a 90 graus sul no Polo Sul. Ok? Gravou isso aqui? Gravou, né? E aí, por oposição, tu vai lembrar que a outra coisa é a longitude. Tem macetinho? Tem. Você pode falar assim, a longitude eu gravo pra longe, né? Então, pra longe é pro lado, né? Pra lá, pra lá. O cachorro late pra norte e pra sul. Pra longe é pra lá, pros lados. Você pode gravar assim também. A longitude varia do meridiano de Greenwich para oeste ou do meridiano de Greenwich para leste. É uma outra forma de você gravar. Eu sugeriria gravar só um dos dois, tá? Acho que é mais efetivo. Mas fato é, muita gente confunde latitude e longitude com paralelo e meridiano. Tudo bem, é comum, é uma confusão comum mesmo. Sabe qual a diferença? É que paralelos e meridianos são linhas imaginárias. Tem nome. Latitudes e longitudes são distâncias. São números. Latitude, 70 graus norte. 44 graus sul. Longitude, 37 graus leste. 98 graus oeste. Números. Paralelos e meridianos não, são linhas imaginárias que têm nome. Os paralelos são famosos, inclusive, os principais, né? Linha do Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. São linhas imaginárias que o pessoal inventou para poder identificar qual é a área mais quente do mundo, a área que fica entre os trópicos, que é onde o Sol incide com mais intensidade. Qual a área mais fria do mundo? A área ao norte do Círculo Polar Ártico e ao sul do Círculo Polar Antártico, a área polar. E a zona temperada é a que fica entre um trópico e um círculo polar, né? São linhas imaginárias que me ajudam, inclusive, a identificar as distâncias. Por exemplo, áreas entre um trópico e outro, áreas entre esses dois paralelos, são áreas de latitude baixa, porque estão próximas ao Equador. Áreas ao norte do Círculo Polar Ártico ou ao sul do Polar Antártico são áreas de latitude alta, porque estão longe da linha do Equador. Tá bom? E os meridianos? São linhas imaginárias também. Só que são linhas imaginárias perpendiculares ao Equador. Entende? Linha do Equador, trópico, círculos polares, são paralelos a ela. O meridiano corta, atravessa a linha do Equador. Os outros meridianos também. Quer uma outra diferença? Paralelos são círculos completos. A linha do Equador dá a volta completa na Terra. Os trópicos também. Os meridianos não. Eles vão do extremo polo norte ao extremo polo sul. Eles são semicírculos. Então todo meridiano tem um outro meridiano do outro lado. Dei mole, esqueci meu globinho terrestre no carro. Eu trouxe um globinho terrestre para poder mostrar isso para vocês, mas esqueci, não tem problema. Semana que vem eu trago, tá bom? Porque agora eu quero dizer a vocês como se situar no espaço. Eu sei que vocês usam o Google Maps, eu sei que vocês não devem ser escoteiros, eu sei e espero que vocês nunca se percam por aí, precisem se localizar desse jeito,
Mas essa maneira que parece rudimentar, parece uma coisa dos astecas, dos incas, dos maias, da pré-história, da galera que usava dinheiro ao invés de Pix, é uma forma de se localizar no espaço, através de coordenadas geográficas. O que é uma coordenada geográfica? É um ponto no espaço formado pelo cruzamento de uma latitude com uma longitude. Olha aqui, se eu quero saber qual é a localização do Rio de Janeiro, primeiro eu preciso saber qual é a distância dele para a linha do Equador. Depois, a distância dele para o meridiano de Greenwich. Aí eu pergunto, do Equador para o Rio de Janeiro, qual é a distância? 22 graus de distância. Não se mede em metro, quilômetro, mede-se em graus. 22 graus ao sul dessa linha. Essa é a latitude. Em relação ao meridiano, o quanto o Rio está longe? 42 graus e 30 minutos de distância a oeste. O número desse jeito, tá? Grau, minuto, segundo. Ao invés de quilômetro, metro, centímetro, se mede a distância em graus, minutos e segundos. Então a latitude e a longitude do Rio de Janeiro combinadas formam um ponto. Já jogaram Batalha Naval? Talvez já, né? Talvez não sei se esse ainda é um jogo em uso, em desuso. Mas Batalha Naval é exatamente isso que eu tô te falando. Tem que marcar lá. Antigamente tinha na televisão vários programas de auditório, né? Você ligava, tinha que identificar os pontos ali. Ah, eu quero o 1B, o 4C, o 9D. O que você está fazendo? Cruzando um plano cartesiano, né? Tá pegando um eixo e outro aqui. Tá pegando uma latitude e uma longitude. Então a coordenada geográfica do Rio de Janeiro é 22 graus sul, 42 graus oeste. Sempre a latitude primeiro, a longitude depois. Buenos Aires, 34 graus sul, 58 graus oeste. Washington, 38 graus norte, 77 graus oeste. Pequim, 39 graus norte, 116 graus a leste. Tá bom? Estão lembrando do SBT, né? Pois é, SBT que tinha muito isso. Esse lance de você ficar identificando ali as casinhas e tal. Ok? Olha aqui. Brasil. Linha do Equador. Corta o nosso país. Temos um território quase totalmente meridional. Quase totalmente ao sul da linha do Equador. Sinônimos, vocabulário para vocês. Sul, austral, meridional, mesma coisa. Norte, boreal, setentrional, a mesma coisa. Então o Brasil tem algumas poucas terras no hemisfério norte. Pedacinho aqui do Amapá, pedacinho do Pará, pedacinho do Amazonas, pedação de Roraima. Mas a maioria do território brasileiro está ao sul da linha do Equador. Mas a maior parte da nossa terra, do nosso território, está perto do Equador. Então temos latitudes baixas. Sabe do que isso influencia? Calor. Boa parte do Brasil é bem quente durante boa parte do ano, por causa da latitude. Tá bom? Olha aqui, ó. Uma batalha naval pra gente. Vocês conseguem identificar os pontos? Vou falar o exemplo A e o B. Aí vocês identificam o C e o D e botam aí no chat, tá? Tem que botar o C, latitude primeiro, longitude depois. Ponto A. Vamos ver a latitude. Olhei para o Equador, 10, 20, 30, 40, 50. 50 graus norte de latitude. Olhei para cá, 20, 40, 60, 80, 100 graus oeste. 50 graus norte, 100 graus oeste. Essa é a coordenada do ponto A. Ponto B. 10, 20, 30, 40 graus norte. 20, 40, 60, 80 graus leste. Essa é a coordenada do ponto B. Ó, tem alguém dizendo 20, 40, 20S, 40O, o Renan. Vamos ver?
20 graus sul, 40 graus oeste. Perfeito, essa é a coordenada do ponto C. E o ponto D, olha aqui, ó. Primeiro, 10 graus sul, 20 graus leste. Essa é a coordenada. Ok? Uma questão sobre isso. Ele fala do GPS, da importância do GPS e com base no que o GPS funciona. Ele funciona com satélites que enviam para a Terra informações, fazendo um sensoriamento remoto, e que usam um sistema internacional de referências baseado na soma da latitude e da longitude, ou seja, das coordenadas geográficas. Tá bom? Último ponto da nossa aula, fusos horários, que é um motivo de uma confusão, uma dúvida por parte de muita gente. Todo mundo no chat está acertando aí, né? Tô vendo. Henrique, Talane, Raíssa, Osmar, Kiro, Bruna, Cairo, Ângelo, Jojo. Todo mundo mandando letra A, parabéns. E agora vamos falar de fuso, para fechar a nossa aula. Olha para essa imagem. Ela mostra que como a Terra faz um movimento de rotação, em alguns lugares, quando é dia, em outros, já é noite. E ela mostra que cada meridiano tem um outro meridiano do outro lado. Por exemplo, esse meridiano aqui, o de Greenwich, meridiano de Greenwich, aqui ó, do outro lado, tem um antimeridiano, ou um meridiano 180 graus, ou uma linha de mudança de data. Vou te falar dela daqui a pouquinho. Porque primeiro eu vou te falar o básico, que é simples. A Terra tem 360 graus de circunferência. E ela demora 24 horas para dar uma volta completa em si mesma. Então, se eu quiser dividir a Terra em horários, em zonas horárias, em fusos, é só dividir a largura da Terra pela duração do movimento de rotação. O resultado é esse. Então, fazendo essa simples divisão, criou-se um sistema, o sistema de fusos horários, que definiu que o nosso planeta seria dividido em 24 pedaços, 24 zonas horárias, com um intervalo de 1 hora entre cada uma delas. Era preciso definir onde que esse horário ia começar a ser contado. E na época, final do século XIX, quem mandava no mundo era a Inglaterra. Então, o meridiano de Greenwich, que passa pela Inglaterra, foi escolhido como referência para ser o início da contagem desse sistema horário. Eu vou ali para outro quadro para te mostrar isso rapidamente. E aí deixa-me apagar aqui esse nosso solzinho e a terra que está em volta dele, ou as várias terras que estão em volta dele, para te falar de algo simples. O meridiano de Greenwich, já te falei, é uma linha imaginária. Ela marca a longitude zero. Se cada fuso horário tem 15 graus de longitude de largura, eles contaram metade de 15 para cá, metade de 15 para cá, 7,5, 7,5. E definiram essa área como sendo a do fuso zero, também chamado de fuso GMT, que é o horário do meridiano de Greenwich, tá bom? O fuso zero é a referência, e é a partir dele que eu conto os outros horários. Atenção, ele corta a Inglaterra. O Sol nasce a leste. Então, quando o Sol nasce a leste da Inglaterra, aqui, ele ainda não nasceu na Inglaterra. Quando o Sol nasce na Inglaterra, ele ainda não nasceu no Brasil. Por isso, todos os horários dos fusos a oeste da Inglaterra terão um relógio atrasado. A leste, o relógio vai ser adiantado. Como assim? A leste da Inglaterra, o primeiro fuso terá o relógio adiantado em 1 hora, em relação ao horário inglês. O fuso seguinte terá o horário adiantado em 2 horas,
E assim por diante. Até a gente chegar no fuso mais 12, que tem 12 horas a mais do que na Inglaterra. Para lá, primeiro fuso, diminua 1 hora no relógio. Segundo fuso, diminua outra hora. E assim vou. Até chegar ao fuso menos 12, que tem 12 horas atrasadas no relógio em relação ao horário inglês. Vamos para um exemplo simples? Nesse momento, aqui no Rio de Janeiro, que está no fuso menos 3, e aí na casa de vocês, em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, todos no fuso menos 3, são 19h11. Eu vou botar 19 horas, tá? Então 19 horas agora, no fuso menos 3. Na Inglaterra, que tem 3 horas a mais do que no nosso relógio, que horas são? 20, 21, 22. Então, na Inglaterra já são 10 horas da noite. Num lugar que está no fuso mais 1, que horas são? 23 horas. E no fuso mais 2, já é meia-noite de amanhã. Tá bom? Vamos voltar lá pro nosso slide. Copiei aquilo não, pelo amor de Deus, hein? Porque repara uma coisa. Essa divisão que eu te expliquei é teórica. Na prática, cada país pode fazer a alteração de acordo com a maneira como queira. Olha a China. A China tem um território enorme, deveria usar um monte de fuso. Tá nem aí. Usa um fuso só para o país inteiro. O Brasil, olha aqui, ó, o Brasilzão da massa. Deixa eu passar aqui, ó. Dá uma entortada nas linhas, ó, para não cortar um estado ao meio. Imagina a zona que ia ser se a gente seguisse essa linha aqui, porque na prática ela ia cortar vários municípios do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Aí tu ia estar numa parte do estado 1 hora, no outro lugar outro horário. Uma confusão desnecessária. Então cada país tem autonomia para fazer alterações de acordo com o seu interesse. Tá bom? Essa é a divisão de fusos do Brasil. Em Fernando de Noronha, fuso menos 2. Em toda essa área, zona aqui, fuso menos 3. Na área em verde, fuso menos 4. Na área em rosa, fuso menos 5. Então, se são agora 19 horas e 13 minutos no fuso menos 3, lá em Fernando de Noronha já são 20 horas e 13 minutos. Aqui no Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, não são 19 horas e 13 minutos. São 18 horas e 13 minutos. E no Acre, e nessa parte ocidental do Amazonas, não são 19, nem 18, são 17 horas. Então ainda são 5 da tarde, 17 horas no fuso menos 5. O Brasil, portanto, tem 4 horários diferentes. E isso dá um problema. No Enem, por exemplo, tem gente que se enrola. E aí erra o horário porque não vê que a instrução do horário é para o horário padrão de Brasília. Mas que nesses lugares aqui, a prova é realizada de acordo com o horário local. Tá bom? Para fechar a nossa aula, eu quero mostrar isso aqui. Semana que vem voltarei a esse assunto, tá? Vou começar a aula falando um pouquinho mais sobre o fuso horário, para fazer alguns exemplos, uns exercícios, para a gente poder treinar juntos. Mas eu quero terminar falando disso, que é algo muito curioso, porque é uma situação que permite que você mude de dia, 24 horas, avance no tempo ou volte no tempo, numa distância muito curta. É a linha internacional de mudança de data. Eu vou passar lá para o nosso outro quadro para a gente falar melhor sobre isso aqui. Usando o horário de agora, tá? Seguinte, 19h15 exatamente agora, mas vamos manter o 19 para facilitar a nossa conta. Rio de Janeiro, 19 horas. Inglaterra, 22 horas. De que dia? Dia 24 de maio. Dia do vestibulando. Se são 22 horas na Inglaterra, que horas você acha que são no fuso menos 12? 12 horas a menos.
22 menos 12. Ó, vai errar não, hein? 10. 10 horas da manhã do dia 24. O pessoal que mora aqui no fuso menos 12 ainda olha pro relógio nesse momento e vê 10 horas da manhã do dia 24. Ah, acabou de começar o dia do vestibulando. Um bom dia para estudar geografia. Eles pensaram lá nesse momento. Aqui, o pessoal da Inglaterra já está indo dormir. 10 da noite. Acabando o dia do vestibulando. E o pessoal do fuso mais 12? 12 horas a mais. Então lá, 22 mais 12 horas, 10 da manhã. De que dia? Dia 25. O dia do vestibulando já acabou. Já é dia 25. Abril não, né? Maio. 25 de maio. Então, esse lugar está 24 horas na frente desse lugar aqui. Só que sabe qual é a coisa curiosa? Se você tiver aqui, ó. Opa, andei aqui. Onde é que você vai sair aqui? Ó, olha eu aqui, ó. Vou sair do lado de cá. Porque a Terra é redonda. Então, esse fuso está ao lado desse. Aqui, eu tenho um lugar que se você pegar um barquinho, opa, fui, tu vai sair do lado de cá. E é isso que permite que o pessoal faça, por exemplo, um cruzeiro de Réveillon que sai da Nova Zelândia, passa por várias ilhazinhas ali do Oceano Pacífico. Vamos voltar aqui para nossa imagem. E isso faz com que você, ó, começou o cruzeiro de Réveillon, Nova Zelândia. Vai para Tonga, vai para Fiji, passa pro lado de cá e vive o primeiro Réveillon, ou melhor, vem para cá para Kiribati e vive o primeiro Réveillon do mundo. O navio para aqui em Kiribati, fogos, fez ano novo, todo mundo chapando coco, dorme. Quando acorda, é dia 31 de novo. Porque enquanto o pessoal tava lá babando, dormindo, o navio atravessou a linha de mudança de data e veio para Samoa, onde o Réveillon é comemorado 24 horas depois. Ou seja, existe sim a possibilidade de voltar no tempo. Se você cruzar essa linha internacional de mudança de data. Ah, então eu vou ficar girando o mundo igual o Super-Homem para ficar mais novo? Não, só funciona uma vez. Fato é, se você cruza essa linha, você ou avança 24 horas no tempo ou volta 24 horas no tempo. Kiribati é o lugar onde se comemora o primeiro Réveillon do mundo. E Samoa é o lugar onde se comemora o último, com 24 horas de intervalo. E eles estão coladinhos, um do lado do outro. Tá bom? Na semana que vem, vou voltar a falar desse assunto. Mas enquanto isso, eu quero que você dê um print nesse resumão. Printou? Próxima aula, falaremos mais sobre fuso horário e também sobre escala e projeções. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.